televisão ao vivo é a coisa mais bacana que existe no mundo. Eu realmente, se eu tivesse uma escolha, essa seria. Mas hoje ninguém faz muito programa ao vivo. Por edição, quem faz muito de um jeito muito careta, muito amarrado, assim. Minha experiência grande com TV ao vivo foi o TV Mix, que foi uma época que a TV Gazeta estava lá numa das 500 mudanças, mudou a direção. Foi o Jorge Cunha Lima, passou a dirigir a TV Gazeta e chamou o Olhar para fazer um pedaço da programação. E a gente criou esse programa que chamava TV Mix. Começava às 7h30 da manhã e ia até a 1 da tarde, todos os dias. Acordava às 6 da manhã, entrava na Gazeta e o programa ficava no ar, ao vivo. E enquanto o programa estava no ar, quer dizer, estava dirigindo o programa no ar, já está criando do dia seguinte, pensando na outra semana, pensando... Pô, foi uma experiência incrível, cara. Claro que não dava muita audiência, né? Porque teve Gazeta. A ideia desse programa era tentar fazer uma espécie de rádio com imagem, sabe? Era um programa de serviços que ficava ligado na cidade, a gente ouvia rádio, a gente tinha os escutas que ficavam na redação, a gente passeava pela redação ali onde a gente trabalhava. E aí, o que está acontecendo? O cara ficava ligando o rádio e falava, olha, tal rádio está informando tal coisa. Era meio improvisado assim, mas tinha coisas muito bacanas no meio do programa. Eu acho que só para assim, uma coisinha rápida, uma das coisas que eu falei que o Olhar acabou influenciando muito a televisão e tal, uma das coisas que a gente começou a fazer nos anos 80, que era, enfim, condenado, que a gente ouvia crítica de jornalismo, a gente quando fazia entrevista, como essa que está fazendo aqui comigo, em geral, nos anos 80 e tal, o que o cara fazia assim, a hora que eu vou falar a frase, você vai tirar um pedaço da minha fala, cobria o repórter segurando a câmera, né? Fazia aquele plano tampão, tipo, plano band-aid, para o espectador não perceber que foi cortado. Esse era o padrão e é assim que se fazia. E a gente começou a fazer entrevista e usar o jump cut, assim, virou um dos nossos princípios. Assim. Se a gente está manipulando a informação, a gente tem que mostrar ao espectador. E começamos a cortar direto, né? Então o entrevistador dá aquele pulinho. A internet usa muito hoje. E aí aos poucos, isso na verdade eu estou mostrando o processo, eu estou mostrando ao espectador, agora que eu vou fazer um corte, pronto, eu cortei um pedaço, enfim, estou explicando o que eu estou montando. E agora isso é padrão, todo, né, jornal nacional usa jump cuts e tal. Mas são essas pequenas coisas que a gente teve liberdade para pensar. Acho que a TV ainda aqui no Brasil, como a população brasileira ainda não é completamente informatizada e custa caro, conexão boa, eu acho que ainda tem uma sobrevida, mas não tem dúvida que vai mudar. Quer dizer, aqueles níveis de audiência que a gente via vão acabando, vão minguando, né? E eu acho essa experiência de sucesso do Portas do Fundo extremamente saudável, né? Porque mostrou que qualquer um pode criar o seu canal. Essa lei da televisão, eu acho que muda o mercado audiovisual talvez mais radicalmente do que mudou quando criaram a lei do audiovisual, né? Para poder financiar filmes na década de 90. Eu acho que o nosso mercado virou um antes e depois dessa lei aí. Esse troço foi aprovado o ano passado, ano retrasado, na verdade, e aqui no A2, assim que aprovaram, eu fiz uma chamada assim, para todo mundo que trabalha aqui, garotada, quem quisesse, traga os seus projetos, porque agora é a hora da TV e tal. Quem está saindo da faculdade hoje não podia estar saindo no melhor momento, assim, porque não falta possibilidades de se encaixar em qualquer turma, de propor o próprio projeto. A TV aberta brasileira está num nível de caretice assim que é insuportável. Eu não consigo assistir mesmo, porque é uma repetição. Se você assistir a TV de 30 ou 40 anos atrás, ela era mais arrojada do que a TV que se faz hoje. Assim. Então eu espero que os alunos, as pessoas que estão saindo da faculdade, mude esse panorama, porque é insuportável ter TV aberta assim. E eu acho que um bom jeito de mudar é justamente pelas TVs a cabo, onde você pode ser um pouco mais arrojado, você fala com plateia mais segmentada, né? Mas precisa dar uma manejada, cara. É só mesmo Porta dos Fundos, quer dizer, é um elenco incrível, uma realização incrível, um texto bom, mas você não tem nada de inovação ali, né? Tem só uma qualidade de realização, né? Tudo muito bem feito. Você fala que avança, que é uma televisão diferente, não é uma excelente televisão, mas mais do mesmo, só que muito bom, né?
Eu acho que uma coisa que tem me interessado muito e que eu tenho interesse até profissionalmente fazer são essas séries mais longas e mais parrudas, assim, né? Tipo Breaking Bad, essas daí, Homeland, Mad Men, que estreou ontem de novo. Mad Men, né? Essas séries que você pode... Eu tô achando isso atualmente mais interessante do que cinema. Porque o cinema você tem, independente de financiamento, de tempo e tal, o cinema te dá 90 minutos para você contar uma história. Em 90 minutos você tem um limite, né? Sua trama pode ser complexa dentro de um limite, você consegue desenvolver 2, 3 personagens, né? Você consegue desenvolver um universo inteiro. E quando você faz uma série de 13 episódios, que ainda vai ter mais uma no ano seguinte, cada personagem é muito mais bem desenvolvido, a relação que você consegue criar entre o personagem e o espectador é muito maior, porque né, cada um daqueles caras tem uma alma, tem uma psicologia, e a trama entre eles é muito mais complexa também, né? Tem subtrama, tem a sub da subtrama. Enfim, eu estou achando que essas grandes séries, elas estão para a literatura como se fossem os romances, assim. E o longa-metragem vira um continho. Né? 1h30 lá, vai lá e conta uma história em 1h30. É bacana, mas é limitado. Você poder contar uma história em 13, né, em 12 horas, 10 horas, eu estou achando Isso já muito interessante. Maravilha, é isso aí, a gente valeu. Obrigado. Valeu. Falei muito, hein, cara? Pô, mas tá ótimo, né? Nossa senhora. Vocês vão montar, né? Beleza. Obrigado. Obrigado a vocês.